Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aproveita uma vez que você está aqui, assim não precisa vir uma outra vez. Repete para nós aquela imagem que veio na hora da oração. Então, desde os primeiros momentos do dia, nós fomos ministrando a música com relação aos anjos. E lembrando do anjo que libertou Pedro da cadeia, do anjo que lutou com Tobias, do anjo que curou Tobit, do anjo que apareceu no sonho para São José, do anjo que anunciou a Nossa Senhora. E hoje o Senhor, colocando os anjos no nosso meio, a imagem era essa, de um anjo grande, grande. Se a gente fosse medir, sei lá, 3 metros, né, a visão que eu tinha, se ajoelhando para ficar do nosso tamanho, e com a mão ele retirava uma grande ferpa do nosso pulmão, que estava nos impedindo de orar, de cantar, de louvar. É o anjo que hoje está retirando do pulmão de cada um de nós, meu e seu, essa ferpa e nos abrindo ao louvor, e nos abrindo à realidade da presença, dessa espiritualidade, da presença dos anjos na nossa vida. Que eu sinto justamente que é esta a imagem que o Senhor nos deu para nos conduzir agora nessa primeira palestra. Você imagine se uma ferpa na nossa unha dói, imagine uma ferpa no nosso pulmão. Se qualquer coisinha impede a gente de respirar, imagine uma ferpa atravessando o nosso pulmão. E claro, se uma pessoa tivesse uma ferpa no pulmão, depois de poucos minutos ela morreria, porque aquilo impediria a pessoa de respirar. Ela faria força para respirar, mas fazendo força para respirar ia doer, e justamente os músculos iam se arrefecendo a ponto de o pulmão, para não doer, não funcionar mais, e sem respiração a pessoa iria morrer, asfixiada. Gente, é justamente esse tipo de morte por asfixia espiritual que o inimigo quer causar em nós. Essa ferpa não é visível, não é palpável, não é sensível. Nós não sentimos, mas que ela existe grave bem isto. E continuamente ele está usando essa arma terrível, enterrando essa ferpa no nosso pulmão, para nós não respirarmos, para nós não termos respiração espiritual e para morrermos espiritualmente. Meu Deus do céu, quantas pessoas mortas e quantas pessoas morrendo por causa dessa ferpa no pulmão, que parece uma coisinha de nada. Algumas vezes são pecados nos quais nós acabamos caindo. Pecados de todos os tipos, desde os pecados na sexualidade, ao pecado de roubo, ao pecado de orgulho. Mas muitas vezes não são pecados nossos, são pecados dos quais nós fomos vítimas. Pessoas que usaram de nós, que abusaram de nós, até mesmo sexualmente. Então ficou aquela dor, ficou aquele sentimento de indignidade. Eu fico imaginando, e aliás eu não preciso imaginar, que eu já tive em atendimentos uma quantidade enorme de pessoas, homens e mulheres, e não são somente mulheres, embora as mulheres se machuquem muito mais, mas homens também, que quando pequenos foram usados, abusados sexualmente por maiores, às vezes por irmãos, por primos, às vezes por pai. A gente fica estarrecido diante de uma coisa dessas, mas às vezes foi o pai que abusou sexualmente. Isso acaba sendo uma ferida tão grande, uma ferida no coração, uma ferida tão profunda, igualzinha a essa ferpa que atravessa o pulmão da pessoa. E coitada dessa pessoa, homem ou mulher, talvez já agora adulto, casado, pai, mãe de família, mas espiritualmente ele não consegue respirar, ele não se oxigena. Você imagina uma pessoa que tem uma ferpa, ela não consegue respirar suficientemente ou quase nada,
não recebe oxigênio, então o gás carbônico vai como que carbonizando aquela pessoa, e todo o organismo dela vai ficando envenenado. Muitas pessoas, coitadinhas, vivem assim, sem culpa, sem culpa. Quantas pessoas carregando rejeição, rejeição do pai, rejeição da mãe, às vezes rejeição ainda do ventre da sua mãe, aquela pessoa não foi aceita, não foi querida. Às vezes o pai brigou com a mãe, na hora que soube que a mulher estava grávida, e rejeitou tremendamente aquela criança. Você pensa, mas era criança ainda no ventre da mãe? Nem era criança, era ainda no ventre da mãe, apenas um feto. Mas impressionante, já é gente, e tem uma sensibilidade tremenda. É um fetozinho de nada, mas tem uma sensibilidade tremenda, sente tudo. E quantos de nós fomos rejeitados no ventre materno pelo nosso pai, que não quis, que até brigou, que fez o maior escândalo quando soube da nossa gravidez. Nossa mãe estava grávida da gente. Quantos de nós fomos rejeitados pela nossa mãe, que até mesmo provocou o aborto, ou quis abortar, ou nos sentiu como um peso, não teve a coragem de abortar, mas nos sentiu como peso. Não parece nada, mas essa rejeição, gente, é como uma ferpa que atravessa, que entra por dentro de nós, que entra no nosso pulmão e nos impede de respirar. Nós acabamos ficando pessoas sem respiração espiritual por causa desse sentimento de rejeição. E nos sentimos pela vida afora pessoas rejeitadas, nem sabemos porquê. Pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas com sentimentos de morte, porque na verdade lutou, apavorou-se diante da possibilidade de morrer, de ser matada. Desculpe falar assim, nem sei se é português certo, mas vou repetir: ser matada dentro do ventre da própria mãe. Então esse pavor fica na pessoa, é aquela ferpa, e a pessoa passa a vida apavorada com morte, não sabe por quê, vivendo 1000 doenças, vivendo uma verdadeira infelicidade. E o que é que o Senhor está mostrando hoje para nós? Agora atente para o lado positivo de tudo isso. O que nós não éramos capazes de fazer, Deus está fazendo. Ele está mandando um anjo grande, e o fato de mostrar que é um anjo grande, mostra que é um principado. Na Bíblia você encontra, os principados. Ele é um príncipe da milícia celeste, semelhante a um arcanjo, como era Miguel, como é Rafael, como é Gabriel. Ele é um príncipe que tem sob o seu comando muitos outros anjos. Então não foi, desculpe falar assim, um anjinho. Foi um príncipe. Foi um comandante dos exércitos celestes que Deus mandou para vir e tirar do nosso pulmão aquela ferpa. O Senhor está tirando tudo aquilo. Se é rejeição, Ele está tirando rejeição. Ele está arrancando essa ferpa de dentro de nós para nos curar. Quantos de nós vivemos com sentimentos de revolta, até revolta contra pai, revolta contra a mãe, porque o pai bebia, porque o pai bebe, porque o pai é um bruto, porque o pai só bateu, porque o pai era um ausente. Quantos de nós temos sentimento de revolta contra a nossa mãe pelas coisas que aconteceram? Gente, isso acaba sendo uma ferpa dentro do nosso pulmão, nos impedindo de respirar espiritualmente, de oxigenar-nos espiritualmente. E hoje o Senhor está mandando o seu anjo, o seu principado, um anjo
de poder, um anjo de autoridade para tirar essa ferpa, esse ressentimento que está dentro de você, essa revolta que está dentro de você, esta mágoa com o pai, com a mãe, com o irmão, porque muitas vezes quantas brigas com irmãos, até ódios entre irmãos, por rivalidade, porque um irmão acabava desprezando o outro, às vezes eram coisas pequenininhas, mas isso foi acumulado, criou-se uma inimizade entre irmão e irmão, irmão e irmã, criou-se uma barreira, criou-se uma rivalidade, criou-se um rancor, criou-se um ódio, criou-se um sentimento de vingança. Quantas pessoas vivendo isso? E hoje o Senhor não está aí acusando você, ainda vindo sobre você e pesando com isso, dizendo: você tem esse sentimento de revolta, esse sentimento de vingança, você é vítima disso. Não, o Senhor manda o seu anjo para arrancar, para retirar do nosso pulmão essa ferpa que estava nos matando. E o pior ainda, fazendo com que nós não vivêssemos espiritualmente, não fôssemos capazes de nos oxigenar espiritualmente. E aí vivemos como pessoas mortas, porque o pior é vivermos como pessoas mortas, sem vida, sem alegria, infelizes. É uma palavra pesada, mas infelizes, pessoas infelizes, por causa de tudo isso. Quantas pessoas acabaram não entendendo a própria história e a presença de Deus na vida delas? Não entenderam fatos que aconteceram, e a pessoa então tomou a mal, a pessoa se revoltou, se não chama isso de revolta, pelo menos se ressentiu contra Deus. Por que é que Deus permitiu isso? Quantas pessoas viveram pobreza, como eu vivi? Viveram pobreza, pessoas que viveram miséria e não entenderam isso, e acabaram se revoltando, foram vítimas desta revolta. Muitas vezes se revoltaram contra os outros, contra a família, contra a sociedade. Quantas pessoas hoje, até lutando socialmente, lutando politicamente, mas por causa desse sentimento terrível de revolta, na verdade toda a ideologia que a pessoa vive e pela qual ela luta, não é fruto de algo bom, é fruto de algo péssimo dentro dela, é uma revolta pela pobreza que viveu e que a pessoa não entendeu e não aceitou. Quantos de nós vivem isto? Gente, é uma ferpa atravessando o nosso pulmão, não nos deixando respirar. E hoje o Senhor manda o seu anjo, através de tudo isso que nós estamos fazendo. Veja, essa palestra, ela não está apenas passando conceitos para você, não. Enquanto tudo isso está sendo dito, o Senhor está fazendo. A palavra está sendo ministrada, a palavra de Deus, e a palavra de Deus se realiza. Como Jesus disse: eu quero ser curado. Diante daquele homem, eu quero ser curado. A palavra agora sendo ministrada, está fazendo essa cura em você. Aquela imagem que foi trazida, ela esclarece o que está acontecendo desde o começo da oração. E agora, nesse momento de palestra, nós estamos como que numa cirurgia. Imagine ter que tirar uma ferpa do seu pulmão. Ia ser uma cirurgia muito delicada. Está acontecendo agora essa cirurgia. Qual é a ferpa que está atravessando o seu pulmão, que impedia você de respirar, que enchia o seu sangue de gás carbônico, que envenenava você? Você vivia uma vida envenenada por não conseguir respirar. Por não conseguir respirar, você ficava envenenado. Não podem passar. O Santíssimo não está presente. Não podem passar, simplesmente. Obrigado. Bem-vindos. Que bom que vocês vieram. O Senhor está, graças a Deus, tirando do nosso pulmão essa ferpa. Ele está tirando de nós essa ferpa que atravessava o nosso pulmão. Quantas pessoas magoadas,
Quantas pessoas ressentidas, por mil razões, por coisas grandes, graves, pesadas, por injustiças que você viveu. Quantas pessoas magoadas, se não dizem magoadas, se não dizem ressentidas, dizem: eu estou sentida, eu estou sentido com fulano, com cicrano, com esse fato, eu estou sentido com Deus. Deus não podia ter feito isso comigo. Até a pessoa faz comparação. Para tantas pessoas Deus faz, por que não fez comigo? Para tantas pessoas Deus deu, Deus concedeu, por que não concedeu a mim? Por que não fez comigo? Por que não fez na minha família? Às vezes nem é conosco. Por que não fez com o meu filho? Por que não fez com a minha filha? Por que não fez com o meu pai, com a minha mãe? E a gente então fica sentido com Deus. Mas veja, esse estar sentido é como uma ferpa atravessando o nosso pulmão, e pelo fato de atravessar o nosso pulmão, gente, não nos deixa respirar espiritualmente. Nós vamos ficando envenenados. Interessante que o sangue se chama arterial e venoso. Quando ele passa pelo pulmão, ele recebe todo o oxigênio e fica sangue arterial. Mas quando ele retorna, depois de passar pelo nosso corpo, ele volta tão envenenado de tudo aquilo, das toxinas que ele vai pegando do corpo, que ele se chama venoso. Venoso quer dizer envenenado. É um sangue envenenado que retorna depois para o nosso pulmão, para aí ser oxigenado e deixar de ser envenenado e tornar-se novamente arterial. Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Hoje, graças a Deus, o Senhor está mandando o seu anjo para tirar esta ferpa, esse espinho do nosso coração. Talvez coisas que você nem imagine, que aconteceram com você, que marcaram você, que feriram você. Coisas da sua infância, coisas da sua gestação, que estavam bloqueando você, que estavam sendo essa ferpa, e que hoje, graças a Deus, o Senhor mandou o seu anjo, e o anjo do Senhor está tirando. Até bonita a imagem que o Dunga trouxe, dizendo que esse anjo se ajoelhou, primeiro por ele ser grande, então ele queria se colocar do nosso tamanho, quer dizer, do nosso tamanho, da nossa fragilidade de pessoas humanas, que são sensíveis, que não compreendem, porque o anjo compreende por ser um espírito, mas nós não compreendemos. Mesmo quando o anjo é ofendido por alguém, por exemplo, que blasfemasse contra o anjo da guarda, o anjo entende, ele nem vai reparar muito isso, ele entende, mas nós não entendemos, e por isso nos ferimos. Então o nosso anjo, esse anjo que o Senhor mandou, se põe à nossa altura, ele se ajoelha para se pôr do nosso jeito e tirar essa ferpa do nosso pulmão. Obrigado, Senhor, porque está fazendo isso com cada um dos nossos irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque está realizando esta cirurgia. Nós nem sabíamos que precisávamos, mas precisávamos, Senhor, desta cirurgia agora, desta operação. Nós estávamos sentidos com o Senhor nosso Deus, e nem imaginávamos que estávamos sentidos. Isso nos envenenava. Obrigado, Senhor, porque o teu anjo está tirando esta ferpa do nosso pulmão. Obrigado, Senhor, porque estávamos sentindo-nos rejeitados, porque sentimentos de morte havia sobre nós, porque havia sentimentos de revolta, de vingança em nós. Obrigado, Senhor, porque tanta coisa nós vivíamos e não sabíamos, e hoje o Senhor mandou o seu anjo. Obrigado pela cirurgia que está acontecendo. E agora nós pedimos, Senhor, derrama o Espírito Santo.
se derrama o Espírito Santo, selando toda essa operação linda que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Senhor, porque sela tudo isso agora com o seu Espírito Santo derramado. Na verdade, Senhor, nós queremos amar. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer. Sinceramente, Senhor, nós queremos dizer com palavras, nós queremos até mesmo cantar do fundo do nosso coração, nós que não conseguíamos cantar espiritualmente, Senhor, porque havia uma ferpa atravessando o nosso pulmão, nós queremos cantar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, Senhor, eu quero amar. Isso me impedia de amar, Senhor, porque eu estava sentido, eu estava ressentido, eu estava magoado, eu estava revoltado, havia sentimentos de vingança, havia rejeição, sentimento de rejeição em mim, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor, porque, e hoje eu posso dizer, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, e eu não conseguia ser aquilo que Deus quer, até mesmo eu era uma pessoa infeliz e que infelicitava os outros, eu acabava espalhando essa infelicidade ao meu redor, porque era uma pessoa revoltada, uma pessoa amarga, uma pessoa sentida, uma pessoa que acabava, mesmo sem querer, espalhando esse veneno, irradiando essa infelicidade. Mas eu não quero mais ser assim, porque na verdade não corresponde àquilo que eu sou, Senhor. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Deus é amor, e eu fui criado para amar, Senhor. Eu fui criado para amar e para ser amado. E nesse amar e ser amado, Senhor, encontrar a paz que eu desconhecia, Senhor. Eu nem sabia por que eu não tinha paz, mas era por causa dessa ferpa que atravessava o meu pulmão. Obrigado, Senhor, porque eu reencontro a paz, e o Senhor quer que eu seja uma pessoa cheia de paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me devolve a alegria. Eu não era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa triste, infeliz, e não espalhava alegria, eu espalhava tristeza ao meu redor, espalhava mau humor ao meu redor, revolta. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso dizer, eu quero ser aquilo que Deus quer, eu quero sinceramente, e eu já começo a ser, Senhor. Perdão, porque por muito tempo eu não fui, nem sei o quanto eu fui culpado, Senhor, e o quanto eu fui vítima, mas entre vítima e culpado e vítima, Senhor, eu estava assim, mas hoje eu me arrependo, Senhor, eu peço perdão, e eu renuncio, Senhor, essa vida passada, essa vida de infelicidade, essa vida de frustração, eu renuncio essa vida, Senhor, essa vida sem gosto, essa vida amarga, Senhor, essa vida envenenada e envenenando o meu ambiente. Senhor, eu preciso declarar que eu envenenava o meu ambiente com o meu azedume, com a minha amargura. Eu estava amargando a minha própria casa, eu estava azedando, Senhor, a minha própria família. Perdão, meu Deus, perdão. Eu não quero mais ser isso, eu renuncio a isso e eu peço perdão. Obrigado, porque está mudando a minha vida, Senhor. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero ser alegria, eu quero ser felicidade para os meus irmãos, eu quero ser paz para os meus irmãos. Eu não quero ser conflito, porque os meus conflitos, Senhor, transmitiam conflito, passavam conflito, punha as pessoas em conflito. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero, Senhor, sinceramente, principalmente eu quero ser amor. O Senhor é amor. A mais linda definição, Deus é amor. O nome de Deus é amor. Eu quero ser amor. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais,
mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Por isso vem Espírito. Vem Espírito. Clama, meu irmão. Vem Espírito. Oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Padre Jonas. Vem Espírito, pede no fundo do coração. Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Padre Jonas. Eu quero amar. Pode falar. Chega perto. Uma coisa que vem Chega cá. no meu coração. Você precisa de anjo da guarda também. Essa semana, a hora que o senhor começou a pregação, eu falei, meu Deus, que cura, que cura. Essa semana eu estive numa missão também no meio de semana, encerrando uma escola da fé, mais uma vez lá em Mojimirim, e eu conversava com um pai que viveu uma experiência linda com a sua filha. Quando a sua esposa ficou grávida, ele desejou profundamente um filho, um homem. Ele sonhava que o primeiro filho dele fosse um homem. Ele desejou, ele falou a gravidez inteira com a barriga da esposa dele, Querendo e pedindo um homem. Conversando com um menino. Exatamente. Mas quando nasceu, era uma menina. E ele foi percebendo que quando aquela criança, quando passou dos 9 meses, já em vida, quando fez 1 ano de idade, que ela começou a ter reação, a querer brincar, ela sempre rejeitava o pai. E olhava com um olho assim de raiva. E ele foi ficando preocupado, e ele não conseguiu se relacionar com aquela criança até os 6 anos de idade. Quando que com 6 anos de idade aquela criança caiu doente, profundamente doente, com uma anemia e com uma depressão. Porque na verdade eu não queria viver, né? Exatamente. Rejeitada pelo pai desde o ventre. O pai levou pela última vez ao médico, ela quase morta, levou ao médico, o médico olhou e não sabia o que fazer. Ele pegou a criança no colo e disse para o médico: hoje eu vou curar essa criança, hoje eu vou curar essa minha filha. O médico não entendeu nada. Por inspiração de Deus, ele levou a criança para a casa dele, colocou a criança na cama, deitada, porque ela não se alimentava, se ajoelhou e pediu perdão para a filha. Pediu perdão, dizia que a amava, que a desejava, pediu perdão, chorou copiosamente ali, ajoelhada na frente da filha, ajoelhado na frente da filha, chorou, pediu perdão. 10 minutos depois, a filha estava de pé, a filha estava se alimentando, e nunca mais a filha teve nenhum problema de saúde. Amém. Eu sinto que Deus hoje está nos dando essa graça aqui no nosso meio. O Senhor está dando essa graça para todos nós que temos em nós algum tipo de sentimento que fomos rejeitados por alguém. Hoje, se o teu pai e tua mãe não estão aqui, se eles hoje não têm essa capacidade, ou se eles até já se faleceram, ou se eles, pela simplicidade deles, pela ignorância deles, eles não têm essa força de chegar a você e fazer a mesma coisa que aquele pai fez, o anjo do Senhor está fazendo por eles. Hoje o Senhor está curando você, menina, que se sentia rejeitada, você que sempre disse: eu queria ser homem. Você estava rejeitando a realidade de ser mulher, dona de casa, esposa, mãe, parto, essas coisas próprias de mulher. Você usava de vez em quando essa frase: queria ter nascido um homem. Tudo isso vem de uma história, de um momento. E o Senhor hoje, através, porque a hora que o Padre Jonas começou a pregação, eu falei: meu Deus, Deus está curando hoje aqui muitos homens e muitas mulheres por causa desse problema. Deus hoje, com o seu anjo da guarda, Ele está tirando com esse anjo, que esse principado,
Ele está retirando esta ferpa exatamente nesta situação, neste caso. Você não mais se sinta rejeitada, você não mais se sinta rejeitado, porque hoje o Senhor está curando o seu coração, hoje o Senhor está curando o coração do seu pai, hoje o Senhor está curando o coração da sua mãe. E se você sente que isso é com você, diga agora: obrigado, Senhor, porque me cura, Senhor. Obrigado, Jesus, porque retira essa ferpa do meu coração. Então esse é o momento que realmente muito pai e muita mãe, fica aí, se ajoelha diante do seu filho e da sua filha, mesmo sem se ajoelhar fisicamente, mas muito pai e muita mãe se ajoelha, como aquele pai se ajoelhou diante da criança de 6 anos, pedindo perdão. E eu estou convidando você mesmo a fazer isso, porque muitas pessoas hoje ficam desesperadas: mas eu rejeitei o meu filho, a minha filha no ventre materno, né? Muita mãe: eu provoquei aborto, quer dizer, não abortei, mas eu provoquei, eu tomei remédio, eu fui ao médico, eu não quis essa criança. Muito pai, né, disse desaforos, disse palavrão diante da esposa, não querendo aquela criança que hoje existe, né? Obrigado, Senhor, porque muito pai, porque muita mãe hoje está se ajoelhando diante de Ti, Senhor, e diante do próprio filho. Muita gente desesperada que não sabia o que fazer, porque sente-se culpada de ter rejeitado, sente-se culpada de ter até mesmo tentado abortar e não sabe o que fazer. É isso que você precisa fazer, e essa é a graça que Deus lhe dá, de você se ajoelhar, mesmo sem falar isso para o seu filho, sem falar isso para a sua filha. Você agora diante do Senhor se ajoelha e pede perdão ao Senhor, e pede perdão também ao seu filho, à sua filha, como fez aquele pai, dizendo: eu não sabia o que eu estava fazendo, quando eu rejeitei você, quando eu não quis você, quando eu quis que você não existisse, porque você era um peso, eu não te esperava, você era um peso econômico e eu não tinha como te sustentar. Eu peço perdão porque eu te quis homem, eu te quis mulher, enquanto que na verdade você era outra coisa, era o oposto daquilo que eu quis. Por isso eu te rejeitei. Eu nem sabia que estava rejeitando, mas eu queria muito uma outra coisa que não era você. Eu acabei te rejeitando. Eu te peço perdão, e eu te peço perdão, meu Deus, por ter rejeitado. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje estás tirando do meu pulmão, estás tirando do pulmão do meu filho, da minha filha, esta ferpa, Senhor. Eu sei que enquanto eu peço perdão pela rejeição minha, porque eu me opus, porque eu tentei pôr para fora, porque eu tentei abortar, porque eu quis que abortasse, quase que eu obriguei mesmo minha esposa a abortar. Senhor, eu agora pedindo perdão a Ti, e pedindo perdão ao meu filho, pedindo perdão à minha filha, essa ferpa está sendo retirada do seu pulmão, para que esse meu filho, para que essa minha filha viva. Senhor, talvez eu tenha a infelicidade de ter um homossexual na minha casa, um rapaz, um menino, com todas as tendências à homossexualidade. Talvez eu tenha dentro da minha casa, Senhor, uma menina, uma mulher, com todas as tendências e até mesmo práticas, Senhor, de lesbianismo. Senhor, é duro, mas eu talvez tenha uma lésbica dentro da minha casa, e eu estou pedindo perdão, Senhor, perdão a Ti, porque eu fui o causador, a causadora disso, porque eu quis outra coisa. Eu quis um homem e o Senhor estava me dando uma mulher, ou eu queria uma mulher e o Senhor me estava dando um homem. Senhor, eu peço perdão a Ti, e peço perdão ao meu filho, peço perdão à minha filha, e obrigado, Senhor, porque parece que não é nada, mas pelo ato que eu estou fazendo, de pedir perdão, Senhor, diante de Ti, e diante do meu filho e da minha filha, o Teu anjo, Senhor, esse principado, está arrancando essa ferpa do meu pulmão e do pulmão do meu filho, da minha filha. Obrigado, Senhor, por todas as curas que estão acontecendo agora. Cura em pai e mãe, e cura em filhos e em filhas, Senhor, porque o Senhor está fazendo, e isto é obra dos anjos, Senhor. Isso é obra dos anjos. Nós nem imaginávamos ser isso obra dos anjos, mas eles são os mensageiros de Deus. Assim como a própria Maria recebeu o anúncio do anjo, assim como Tobit foi curado por causa do anjo Rafael, assim como Tobias, assim como Sara foram curados, assim como Pedro foi liberto da prisão
por causa do anjo. O anjo foi lá para tirá-lo da prisão. Obrigado, Senhor, porque estás nos tirando da prisão, porque estás nos libertando. Obrigado, Senhor, porque o teu anjo se pôs em ação por sua ordem, por sua autoridade, pelo teu poder, e ele está fazendo esta obra. Obrigado por todas as curas, Senhor. Obrigado também por todos os filhos e filhas que se sentiam rejeitados, por todos os filhos e filhas que tinham bronca contra o pai, bronca contra a mãe, e hoje, Senhor, se põe de joelhos diante de ti, pedindo perdão, Senhor, por essa revolta, por esse sentimento, esta mágoa. Obrigado, Senhor, porque muitos filhos e filhas, até mesmo adultos, mas também jovens, adolescentes, crianças, pedem perdão a Ti, Senhor, e ao mesmo tempo pedem perdão ao pai, à mãe, até pessoas que foram rejeitadas. São elas que pedem perdão pelo pecado que seu pai cometeu, pelo pecado que sua mãe cometeu, rejeitando. Obrigado, Senhor, porque muitos e muitos filhos estão sendo curados, e muitos pais estão sendo curados, porque filhos estão pedindo perdão. Filhos que tinham pais, que têm até mesmo pais alcoólatras, que beberam muito tempo, que bebem, que dão vexame, que fazem as piores arruaças. Obrigado, Senhor, porque hoje filhos, obrigado hoje, porque hoje, Senhor, esposas estão se ajoelhando e pedindo perdão, Senhor. O alcoólatra é ele, mas filho, filha, esposa está pedindo perdão a Ti, dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz, e ao mesmo tempo perdoando. Obrigado, Senhor, porque filhos, porque esposas estão perdoando aos seus maridos brutos, aos seus maridos que ofendem, autoritários. Obrigado, Senhor, porque tudo isso está acontecendo, e coisas que nós não sabemos descrever estão acontecendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque filhos e filhas que foram abusados por o próprio pai, por irmãos, estão pedindo perdão. Eles, as vítimas, estão pedindo perdão. Mas obrigado, Senhor, também porque rapazes, porque homens que abusaram de outros, que usaram sexualmente crianças, meninos, meninas, adolescentes, porque pai mesmo, irmão mesmo, acabou abusando do irmão, abusando da irmã, mas hoje pede perdão do fundo do coração. Parece que esse pedido de perdão não faz nada, mas na verdade faz, Senhor. O Senhor está indo e arrancando essa ferpa do pulmão, envenenando a pessoa que foi vítima, mas também envenenando quem era o causador, a causadora. Obrigado, porque isso está acontecendo. O Senhor coloca no meu coração, e eu preciso dizer isso. Mulheres que foram abusivas, que foram sensuais, que provocaram homens, que acabaram fazendo com que homens adulterassem, com que homens, tendo a sua família, tendo a sua esposa, tendo seus filhos, fossem adúlteros com elas. Mulheres que acabaram fazendo com que esses maridos, esses esposos saíssem das próprias casas para viverem com elas. Hoje estão entendendo as coisas e hoje estão pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a esse homem mesmo, porque foi ela a sedutora. Sim, foi ela quem seduziu, foi ela que usou de todos os meios e acabou seduzindo. Essas mulheres estão pedindo perdão às esposas verdadeiras, estão pedindo perdão aos filhos, a essas famílias, e essas ferpas estão sendo tiradas de coração de esposa, tiradas de coração de filhos, tiradas do coração do próprio homem, e essas ferpas estão sendo tiradas do seu coração. Você que pede perdão, obrigado, Senhor, muito obrigado, porque também esposas estão perdoando aos seus maridos infiéis, traidores, adúlteros. Obrigado, Senhor, porque esposas estão perdoando as mulheres que acabaram vitimando os seus maridos. Senhor, é uma dor imensa, mas elas estão tendo a graça de perdoar. É injusto, é errado, mas elas estão perdoando. Elas não guardam mais esse rancor, não guardam mais essa vingança, embora tenha sido muito duro e continua sendo dor. Dor é dor, mas elas perdoam e dizem: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sim, essas mulheres não sabiam o que estavam fazendo, o meu marido não sabia o que estava fazendo. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos estão fazendo coisa muito concreta no meio de nós. Nós não estamos com teorias a respeito dos anjos, nós estamos recebendo uma graça imensa
através dos seus anjos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por toda a cura. Muito obrigado por toda a libertação que o Senhor está fazendo. E estou pedindo mais uma vez, Senhor, derrama o seu Espírito Santo. Solta a sua voz agora, cantando na linguagem dos anjos. Solta a sua voz. Eu estou pedindo, Senhor, um derramamento novo do Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, Senhor, sobre os que perdoam e sobre aqueles que são perdoados, sobre aqueles que foram os causadores, sobre aqueles que erraram, que pecaram, e sobre aqueles, Senhor, que foram vítimas. Sim, Senhor, obrigado, derrama o seu Espírito Santo, e que esse Espírito Santo, Senhor, venha ser o bálsamo, sim, o bálsamo maravilhoso sobre todas essas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Sim, obrigado, porque esses seus filhos e filhas estão recebendo esse remédio, esse bálsamo, essa libertação. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor poderia fazer isso. Derrama, Senhor, derrama o Espírito Santo. Sela todo esse momento, Senhor, com o Espírito Santo. Sim, Senhor, que sejamos selados pelo Teu Espírito Santo e que não voltemos mais a esta vida antiga. Senhor, começa hoje o primeiro dia do resto da nossa vida. Sim, Senhor, todo aquele que está em Cristo e tivemos um momento forte de experiência com o Senhor, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, pela vida nova. Obrigado, Senhor, porque podemos ser novos. Obrigado, Senhor, porque começamos uma vida nova. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Sim, Senhor, agora é o dia da salvação. Obrigado por essa salvação que estás ministrando a nós, também através dos seus anjos. Eles vêm e fazem obra concreta de cura, de libertação, de salvação sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E veja, nós tivemos um momento forte, vivendo essa realidade dos anjos, mas isso não aconteceu apenas agora, não, os anjos são uma realidade 24 horas, de dia e de noite, você esteja bem ou você esteja mal, mas ainda quando você está mal, os anjos estão muito mais ativos, presentes eles estão sempre, mas eles estão muito mais ativos. Deixa eu dizer, não é apenas quando você está na graça de Deus. Claro, quando você está na graça de Deus, Ele está contente, e Ele quer que você viva na graça, mas infelizmente quando você está no pecado, até mesmo quando você está cometendo um pecado, o seu anjo não pula fora não, e os anjos não pulam fora, pelo contrário, com dor no coração, é como alguém que está socorrendo alguém acidentado, alguém até mesmo que está se suicidando, e vem as pessoas, vem médico, vem amigos para socorrer esse que está se suicidando. Na hora que você comete um pecado, você está se suicidando, espiritualmente e também psicologicamente. Nessa hora o seu anjo e os anjos que estão ao seu redor, que Deus envia nessa hora, eles são muito mais ativos, assim como a gente às vezes tem que fazer pronto socorro ali, socorro de urgência. Os anjos fazem isso, e que beleza, meu Deus, não é apenas quando eu estou bem, principalmente quando eu estou mal, é que os anjos estão mais ativos ainda ao meu redor. Obrigado por isso, Senhor. Gente, sabendo disso, nós temos que ser espertos. Me dá um pouco, tá bom, vou eu mesmo lá, me acompanha, ou então já saí da imagem, já voltei para a imagem. Vocês têm que ser como os anjos, muito mais ágeis. Para acompanhar aqui na Canção Nova tem que ser como anjo, ágil, 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 ágil.
É tão fácil virar uma câmera, é tão fácil o diretor mudar o botão. Mas tudo bem, não é bronca, é ânimo para a gente poder ser mais ágil, tanto quanto os anjos o são. O livro que nós estamos tendo a graça de lançar hoje no dia do nosso anjo da guarda. Hoje é o dia do nosso anjo da guarda, 2 de outubro, a festa do anjo da guarda. O título feliz deste livro é Anjos, Companheiros do Dia a Dia. Eles são companheiros do dia a dia. Eles não nos deixam nunca. Eles estão quando nós oramos, estão. Quando nós estamos orando, os anjos vêm, os anjos trazem o céu até nós. Como nós cantamos, né? O céu desce até nós. E ao mesmo tempo nós subimos até o céu, subimos até Deus. Por quê? Porque os anjos trazem o céu até nós e os anjos nos levam com eles até o céu. Céu e terra, humano e divino, se unem toda vez que nós estamos em oração. Mas veja, não é somente quando nós estamos em oração. Vou dizer uma coisa terrível para você, mas verdade. Na hora do pecado, você está lá no ato do pecado, seja ele qual for, o da sexualidade, mas não é o único. Na hora do ódio, que é pior do que o pecado da sexualidade. Na hora do sentimento de vingança, na hora do roubo, mesmo que seja roubo pequeno, na hora da mentira, na hora que você mentiu e está mentindo e sustenta a mentira, na hora que você calunia alguém, você está inventando algo, prejudicando alguém. Na hora do pecado, no ato do pecado, os anjos estão trazendo o céu até você. Estão levando aquele ato, aquele momento de pecado até o céu. Estão, para ver se você cria juízo, para ver se você acorda, para ver se você para o pecado na metade. Eu já contei isso e sinto que eu tenho que contar mais uma vez. Um rapaz, hoje já é homem casado, homem foi sempre, né? Mas hoje ele já é homem casado. Ele disse que teve uma namorada que era do Senhor, mas ele não era nada de Deus, nada. E ele que já tinha feito sexo com todas as outras namoradas, porque para ele namorar era fazer sexo. Para ele era até um desafio fazer sexo com essa que não queria, essa que dizia que não. Para ele foi um desafio. E ele foi levando, foi seduzindo, até que ela acabou fazendo sexo com ele. E disse que, infelizmente, a primeira vez foi muito bem sucedida. Foi ele quem tirou a virgindade dela. E foi muito bem sucedida já aquela primeira vez. Que aí aquilo abriu a porta. E daí para frente, eles, praticamente todas as vezes que se encontravam, também tinham sexo. Mas ele via até mesmo no rosto dela, até na hora do ato, que não era aquilo que ela queria. Ela acabava cedendo, ela tinha se tornado fraca. Ela cedia até com medo de perdê-lo, ainda mais agora, depois que ele já tinha abrido a porta. Ela já não era mais virgem, então até pelo medo de perdê-lo, ela deixava. Mas ele via pelo rosto, antes, durante o ato e depois do ato, que não era aquilo que ela queria. Mas ele achava, isso passa, já ela se convence. Mas um dia, ele nem estava pensando em nada disso, me contou esse rapaz. Ele estava em pleno ato, quando ele sentiu um arrependimento tão grande. Ele que sempre pensou que isso não era nada, sexo não é pecado, de jeito nenhum. Sexo antes do casamento, sexo entre namorados, nunca foi pecado. E não era mal nenhum. Eu quero, ela quer. Ele sentiu um arrependimento tão grande, uma contrição tão grande, que ele me disse: padre, eu tive ali, em cima da minha namorada, o meu encontro pessoal com Jesus.
Ele disse: eu me virei e comecei a chorar como criança. Até pensei que ela fosse ficar impressionada, pensando que eu estava dando vexame, mas ela entendeu. Estávamos os dois ali na cama chorando. Ele disse: é inacreditável, mas eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. O que mudou a minha vida, daí para frente a minha vida foi outra, guinou a minha vida, foi aquele encontro pessoal com Jesus, numa forma inacreditável, ali em cima de uma cama, fazendo sexo com a minha namorada. Ele disse, claro, não era a situação ideal, de jeito nenhum, disse ele, mas graças a Deus que no pecado, no ato do pecado, Deus foi tão bom comigo, que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que transformou toda a minha vida. Hoje ele é um homem de Deus, literalmente um homem de Deus. Eu conheço muito bem, eu conheço profundamente. Eu posso dizer hoje, ele é um rapaz puro, puro, se sente pureza nele e viveu tudo isso. É isso que eu estava dizendo, até no nosso ato de pecado, os anjos se fazem presentes, não aprovando de jeito nenhum, mas vindo como esses anjos do asfalto, que vêm socorrer o acidentado. Não é bonito isso? Até eles se chamam anjos do asfalto. Aconteceu um acidente, eles vêm, o carro vem correndo, a sirene tocando, as luzes vermelhas chegam lá para socorrer. É assim que os anjos fazem. Até eu fico imaginando, gente, não é apenas quando há um grupo de oração, não é apenas onde há adoração, não é apenas onde nós estamos celebrando uma missa. Sim, eles estão aí sempre quando tudo isso acontece, mas também, e pasme, nesses motéis por aí, nesses carros por aí, onde as pessoas estão praticando o pecado, nesses lugares onde as pessoas estão se drogando e levando outros às drogas, anjos e anjos estão vindo, nós não vemos, mas aqueles carros, sirene, luz vermelha, anjos de todos os lados vindo para lá, tentando socorrer essas pessoas. Pena que nós somos burros e não entendemos o socorro dos anjos e continuamos pecando e continuamos bebendo, continuamos fazendo sexo, continuamos nos drogando, continuamos odiando, continuamos roubando, continuamos sendo orgulhosos, continuando sendo imbecis. Mas graças a Deus que quem fala burro, quem fala imbecil é o Padre Jonas. Os anjos não falam. Pelo contrário, diz, coitado, coitada, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, eu estou aqui para socorrer. Eu queria que até mesmo ele e ela tivessem um encontro pessoal com Jesus na hora do pecado, no ato do pecado, mas infelizmente ainda ele não acordou, mas um dia ele vai acordar. Veja, você que já teve a graça da contrição, do arrependimento, da conversão, saiba, não sei qual foi o momento da sua conversão, talvez foi um momento muito lindo, quem sabe foi até pela canção nova, no encontro aqui, numa palestra que você viu, ouviu em casa, mas o anjo, e miríades de anjos, porque o seu anjo da guarda chamou socorro, anjos e anjos estiveram com você em todos os atos de pecado que você cometeu, quando você viveu sentimentos de vingança, de revolta, anos a fio, os anjos estavam ali, em pronto-socorro contínuo, tentando salvar você. Uma UTI, talvez você viveu anos inteiros em UTI, com anjos por todos os lados. Eu não estou brincando, eu não estou contando historinhas de fada, não. Anjos estiveram aí ajudando você, como numa UTI, para salvar você. Você não morreu espiritualmente, você conseguiu a graça da conversão, porque os anjos salvaram você, você sobreviveu, e aconteceu um momento em que você conseguiu a graça da conversão, através burro, imbecil que somos nós hoje dizemos, eu me converti, eu deixei as drogas, eu deixei o ódio, eu fiz isso, bobo, tolo que nós somos. Ao contrário, quanto o nosso anjo e os anjos que ele chamou para pronto-socorro, lutaram, e depois um dia a nossa conversão aconteceu. Bendito seja Deus, benditos sejam os anjos. Na presença dos anjos, a ti cantarei
louvores, porque realmente obrigado, anjos, obrigado companheiros do dia a dia, obrigado meu anjo da guarda, obrigado principado angélico que se debruçou sobre mim, que se ajoelhou e tirou essa farpa do meu pulmão, obrigado. Sim, eu só posso louvar, e na presença dos anjos eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero glorificar, porque vocês, meus anjos, meus companheiros do dia a dia, fizeram essa maravilha na minha vida. Muito obrigado. Se eu pudesse dizer, Deus lhes pague por essa grande graça. Cantando com alegria no coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei, Senhor. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.